Capítulo 32. Por que crentes ficam enfermos e por que nunca devem ficar enfermos? És tu um dos milhões de pessoas enfermas e fracas no físico durante muito tempo? Se és, estás procurando sinceramente libertação dessa enfermidade? Queres ficar bem de saúde? Queres uma razão para ser curado? A atitude mental que tens ao ler esta mensagem determinará o benefício que receberás dela. A atitude de Deus para com a enfermidade. Primeiramente, quero dizer-te o seguinte: Deus não estima a enfermidade, nem precisa que tu sofras para a sua glória. A enfermidade não glorifica a Deus mais que o pecado ou qualquer outra coisa má o glorifica. É a libertação que glorifica a Deus. Paulo disse aos coríntios que havia muitos fracos e doentes entre eles, porque não discerniam o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 29 e 39. Nisso se encontra a resposta às perguntas acerca de tantas enfermidades na igreja hoje em dia. Não é que Deus esteja purificando ou glorificando sua igreja por meio da assim chamada fornalha de aflição. Não é que Deus esteja provando a fé de seus filhos. A enfermidade é devida à falta de instrução acerca do corpo de Cristo, como instruímos acerca do sangue de Cristo. Muitas vezes, dirigindo os cultos nas igrejas, temos pedido à assistência levantar a mão para determinar as pessoas enfermas, e em quase todos os casos, mais de 75% levanta a mão significando que sofre uma forma de enfermidade, doença ou fraqueza. Isso não deve ser. Qual é a razão? Por que há 75% dos membros de nossas igrejas enfermos sofrendo de alguma doença que Jesus Cristo, nosso substituto, já levou por nós? Mateus 8,17. Declaro que a resposta é simples quando temos a atitude correta. Temos de discernir corretamente o corpo do Senhor. Contraste entre certa igreja do Velho Testamento e certa igreja do Novo Testamento. Como contraste entre essa igreja que acabamos de mencionar, a de Corinto, onde, apesar de ser pequena em número, muitos eram fracos e doentes, quero mencionar uma igreja muito maior, com cerca de 3 milhões de membros, que existia sob condições muito piores. Contudo, nessa igreja não houve um só enfermo. Salmos 105:37. Era o povo de Israel em rumo a Canaã. Eis duas igrejas, uma do Velho Testamento, a outra do Novo Testamento. Uma era controlada pela lei, a outra abençoada pela graça. Uma foi estabelecida pelo sangue de animais, a outra pelo sangue do Filho de Deus. Contudo, essa igreja, governada pela lei com sangue de animais, com 3 milhões de membros, não tinha um só membro enfermo ou fraco. Ao contrário, esta outra igreja do Novo Testamento, sob a graça e o sangue de Jesus com somente poucos membros, tinha muitos membros fracos e enfermos. Havia certamente algo errado aí. E há algo errado ainda onde existe esta condição: a saúde providenciada na libertação de Israel. Vamos visitar o Egito, onde durante 400 anos os filhos de Israel habitaram. Governantes maus fizeram escravos dos filhos de Deus. Passaram muitos longos anos, enquanto os filhos de Israel lidavam como escravos de uma nação pagã. Na escravidão, passavam longas horas clamando ao Senhor por libertação. Mas está escrito que certo dia, ouviu Deus o seu gemido e se lembrou Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Êxodo 2:24 e 25. E Deus escolheu certo homem chamado Moisés, a quem disse: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para o livrar da mão dos egípcios. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo capítulo 3, versículos 7, 8 e 10. Deus ainda ouve as orações do seu povo na escravidão, e fala as mesmas palavras aos que necessitam de libertação. A esta chamada para libertar o povo de Deus, Moisés atendeu. Depois de ele mostrar muitos sinais e maravilhas no Egito, veio o tempo para dar o último passo. E Deus lhe disse:
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Tome cada um para si um cordeiro, e o sacrificará. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Comerão a carne do cordeiro. É a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículos 3, 68 e 11. Quero que noteis bem que havia duas coisas que deviam fazer: aplicar o sangue do cordeiro e comer a carne do cordeiro. Muitas pessoas se esquecem deste ato de comer o corpo do cordeiro, que é tão significativo como o beber seu sangue. Notais os dois passos. Primeiro, o anjo da morte, que ia passar por sobre o Egito, matando o primogênito de cada família, era tipo da morte eterna da alma do homem, causada pela natureza perversa e pecaminosa, pela qual o sangue de Jesus Cristo, nosso Cordeiro, fez expiação. Mesmo como o sangue do Cordeiro Pascual fez expiação por Israel. Tudo isto tratava do problema do pecado, tratava da necessidade da alma, não do problema da enfermidade, não da necessidade do corpo. Em segundo lugar, o comer da carne do cordeiro olhava para as necessidades do físico do homem. Convém-nos sempre lembrar que o comer do corpo do cordeiro não tinha coisa alguma com a passagem do anjo da morte, porque o sangue nas ombreiras das portas foi o sinal dado ao anjo da morte, mesmo como o sangue de Cristo, nosso Cordeiro, é a única expiação por nossos pecados, redimindo-nos e libertando-nos da penalidade do pecado, que é a morte. Israel iniciava uma jornada, que era tipo de nossa jornada de crente pela vida, em rumo a Canaã celestial. Deus planejou que seu povo fosse de boa saúde e forte para esta jornada, e isso é ainda seu plano. O que aconteceu quando Israel comeu o cordeiro? Nada de importante que os homens percebessem. Mas o comer da carne do cordeiro era tão significativo como a aplicação do sangue nas ombreiras das portas. O que aconteceu quando Israel comeu o cordeiro para a frente, para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, o mesmo sacrifício que nos ficou para trás, quando com fé participamos dos dois emblemas, o pão e o vinho, em comemoração da morte de nosso Cordeiro. Deus tem colocado no corpo humano uma pequena fábrica de beneficiar, que os homens chamam estômago. A comida que comemos é digerida lá e enviada para o sangue. Torna-se carne de nossa carne, osso de nosso osso, pele de nossa pele, corpo de nosso corpo. Torna-se uma parte de nós. A carne, o corpo do cordeiro imolado no Egito, quando comida, tornava-se uma parte dos israelitas. Tornou-se carne de sua carne, osso de seu osso, pele de sua pele, corpo de seu corpo, e era um tipo do corpo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que seria morto mais tarde pelo mundo inteiro. Compare João capítulo 6, versículo 43, cuja vida, Paulo disse mais tarde, seria manifesta em nossa carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Paulo declara também que nós nos tínhamos tornado, pela fé, membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios capítulo 5, versículo 30, verso Fig. Participamos deste mesmo corpo de Cristo, em tipo, todas as vezes que participamos do pão na ceia do Senhor. Vede 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. A fé reconhece este fato e reclama os benefícios prometidos do corpo açoitado por nós, o mesmo corpo que levou as cruéis pisaduras pelas quais fomos sarados. Os israelitas comeram o corpo do cordeiro e iniciaram sua jornada no dia seguinte. Ao andarem, desapareceram todas as suas enfermidades. E eis, entre as suas tribos não houve um só enfermo, não houve um só fraco, mas todos eles eram fortes, de boa saúde e sadios. Tinham comido o corpo do cordeiro, que se tinha tornado parte de seu próprio corpo. Maravilhoso, glorioso, quase incrível. Eis cerca de 3 milhões de pessoas, e nenhuma só pessoa fraca entre elas. Quando os israelitas obedeceram às ordens de Moisés, aceitando sua mensagem acerca do cordeiro, Deus fez um pacto, ou contrato com eles, dizendo: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Deus declarou mais que não permitiria doença alguma entrar neles,
enquanto lhe obedecessem. Isso ainda é a sua promessa. Prometeu mais: o número dos teus dias cumprirei. Êxodo capítulo 23, versículo 26. Isso ainda é a sua promessa, apesar do fato que muitos na igreja em Corinto morreram antes de seu tempo e que muitos atualmente estão morrendo antes de seu tempo. Todas as promessas de Deus aguardam a nossa reclamação pela fé antes de se tornarem nossas. Lembrai-vos que Israel não somente aplicou o sangue às ombreiras das portas, que é um tipo de nossa salvação, mas também comeu o corpo, que era um tipo da cura da enfermidade. Por que digo isso? Notai mais e vereis por que afirmo isso. O pecado e a enfermidade são dois males geminados, designados para estragar, matar e destruir o homem, que é a criação de Deus. A salvação do pecado e a cura da enfermidade são mercês geminadas supridas para combater esses males espirituais e físicos nos homens. Quando Jesus Cristo se tornou o substituto dos homens, levando o pecado dos homens e carregando a sua enfermidade, ele o fez para que os homens fossem libertos de seus pecados e de suas enfermidades e do poder deles. Ele assim fez expiação pelos pecados dos homens, levando-os por eles. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. E fez provisão pelas enfermidades dos homens, levando-os por eles. Mateus capítulo 8, versículo 17. O homem que crê nestas verdades e aceita o sacrifício do Calvário como seu próprio substituto, fica liberto dos seus pecados e de suas enfermidades, independente de sentir ou não sentir mudança imediata. Crendo e comportando-se como quem crê, sempre alcança os resultados prometidos. A libertação do pecado e da enfermidade. Deus não era apenas um libertador do anjo da morte, mas também quem curou suas doenças, e ele disse: Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Todos os israelitas que aplicaram o sangue nas ombreiras das portas ficavam protegidos do golpe do anjo da morte. E todos os israelitas que comeram do corpo do cordeiro ficaram libertos de enfermidade e se tornaram sãos, fortes e sadios. Isso tem sido o plano de Deus para seus filhos obedientes através de todas as Escrituras. Davi disse, louvando a Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, eis o problema do pecado. E sara todas as tuas enfermidades, eis o problema da enfermidade. Salmos 103, 2 e 3. Assim mostrando que a provisão foi feita pela libertação dos dois, o pecado e a enfermidade. Isaías disse acerca desse grande Cristo que vinha: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eis o problema do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eis o problema da enfermidade. Isaías 53:5, mostrando novamente que a provisão tem sido feita pela libertação de ambos, o pecado e a enfermidade. Então, quando Jesus veio e começou a pregar o evangelho do reino, ele demonstrava que era quem sarava as enfermidades, tanto como quem perdoava os pecados. Foi o mesmo Cristo que disse: Levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Eis o problema da enfermidade. Que também disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Eis o problema do pecado. Marcos 2:5 e 11. Jesus assim providenciou perdão pelos pecados e cura pela enfermidade do homem paralítico. Jesus, quem cura e salva Jesus, ocupava-se durante 3 anos da sua vida curando enfermos e perdoando os pecadores. Então veio o tempo crucial em que se ia tornar o substituto dos homens. Ia tornar-se pecador com nossos pecados, 2 Coríntios 5:21, e ia tornar-se enfermo com nossas enfermidades, Isaías 53:10. Tinha de retirar tanto a enfermidade como o pecado, mas antes de os retirar com justiça, tinha de pagar a penalidade de ambos. Jesus Cristo, o único sem pecado e o único sem enfermidades, era o único que o podia fazer. Mas ele o fez pelo seu grande amor
e ele o fez por nós. Isaías 53. Mas antes de Jesus ir à cruz do Calvário, ele se esforçava para mostrar aos seus discípulos o que deviam esperar e os resultados dos sofrimentos que ia suportar. Assim Paulo relata tudo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Duvida-se que os discípulos assentados à mesa e que o ouviram proferir estas palavras compreenderam a maior parte do que ele disse. Não esperavam o que ia acontecer, mas aconteceu. Foi apesar de ser cruel, atroz, perverso, brutal, pela vossa e minha libertação. Pelas mãos de homens cruéis, Jesus, nosso Cordeiro, foi açoitado. Cuspiram-no, feriram-no, torturaram-no. No seu corpo foram abertos sulcos longos e profundos pelo cruel chicote romano que literalmente arrancou pedaços da carne das suas costas. Essas eram as feridas pelas quais Isaías e Pedro dizem: fomos sarados. E foram aplicadas no seu corpo. Seu corpo foi brutalmente açoitado por nós. Isso não foi a expiação por nossos pecados. Foi assim que levou nossas enfermidades e assim providenciou a cura de nosso corpo. E quero repetir, essas pisaduras pelas quais fomos sarados foram aplicadas no seu corpo. Mateus diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Depois de eles o despirem e lhe ferirem o corpo, pelas quais feridas fomos sarados, então cravaram-no na cruz e traspassaram-lhe o lado. Seu sangue correu até o chão, mas isso foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Não para a cura da enfermidade. Jesus, nosso Cordeiro, sofreu de duas maneiras. Derramou seu sangue na cruz por nossa salvação do pecado e levou as feridas no seu corpo por nossa cura de enfermidade. Na agonia intensa de espírito e do físico no Calvário, que Jesus sofreu principalmente no seu espírito, pois durante este tempo até seu Pai se retirou dele, Jesus levou nossos pecados, sendo feito pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Mas na agonia excruciante do físico, no pretório onde Jesus sofreu no seu corpo do azorrague terrível dos romanos, ele levou as nossas enfermidades, porque foi lá que pelas suas feridas que ele foi feito doente por nós, Isaías 53:10, e pelas suas feridas fomos sarados. Depois de Jesus completar isso e regressar à destra de Deus e assentar-se, todas as coisas sendo consumadas, tendo libertado completamente a humanidade, tanto espiritual como fisicamente, da escravidão satânica, o Espírito Santo revelou a Paulo o significado de tudo. Encontra-se isso interpretado nos escritos de Paulo. Paulo fala-nos em 1 Coríntios capítulo 11 acerca da ceia do Senhor, que todas as igrejas observam. Fala sobre os dois emblemas que honramos em lembrança dos sofrimentos de Jesus Cristo, nosso Cordeiro, o pão e o vinho, tipos do corpo açoitado e dilacerado por nossa cura física e o sangue derramado por nossa cura espiritual. Então Paulo acrescenta: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, Paulo interpreta esses dois emblemas. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O sangue de Jesus foi derramado quando ele levou nossos pecados, para não ficarmos nós obrigados a levá-los, mas salvos deles e libertos do poder do pecado em nossas vidas. O corpo de Jesus foi ferido quando levou nossas enfermidades, para não ficarmos nós obrigados a levá-las, mas curados delas e libertos do poder da enfermidade em nossas vidas.
Quando os crentes são ensinados a reconhecer a sua libertação de todas as doenças e do poder de todas as enfermidades nas suas vidas, pelo corpo ferido de Cristo, como foram ensinados a reconhecer sua libertação de todos os pecados e de todo o poder do pecado nas suas vidas, pelo sangue derramado de Cristo, então ficarão tão livres de enfermidades como são do pecado. A enfermidade não terá mais poder sobre eles do que o pecado. Verão que a enfermidade não é mais para a glória de Deus, da mesma forma como o pecado não pode glorificar a Deus. Perceberão que não há mais enfermidade para suas vidas do que há pecado para suas vidas. Verão que o pecado e a enfermidade são ambos aniquilados. Ambos foram levados pelo nosso substituto maravilhoso, Jesus, o Cordeiro de Deus, traspassado e açoitado por nós, participando da comunhão. Quando nos oferecem os emblemas da ceia do Senhor em comemoração de sua morte, tomamos o cálice de vinho e bebemos reverentemente. Depois de beber, geralmente exprimimos ao nosso Pai nossa gratidão por tão maravilhoso Cristo e pelo maravilhoso poder no sangue de Cristo em nos lavar de todo o nosso pecado. Regozijamo-nos, porque o poder do pecado sobre nossas vidas foi anulado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas como sabemos estas coisas? Eram extremistas quando nos disseram que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado? Respondemos: não. Isso é verdade. A verdade sempre liberta. Estamos livres do pecado. Uma vez para sempre, fomos salvos de uma vida de pecado, e cremos que o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque somos salvos. Mas quando o pão nos é oferecido na ceia, tomamo-lo ternamente e comemos o pão, um símbolo do corpo de nosso Cordeiro, mesmo como os israelitas participavam do corpo do Cordeiro imolado no Egito. Então, damos graças pelo sacrifício maravilhoso de Jesus. Damos graças pelo corpo de Cristo que foi açoitado. E é somente até aí que nos ensinaram. Fomos ensinados que esse corpo foi mesmo traspassado por nós, mas não fomos ensinados acerca dos benefícios que podemos receber, porque esse corpo foi também açoitado por nós. Sara todas as tuas enfermidades, Salmos capítulo 103, versículo 3, tem sido geralmente ignorado na ceia do Senhor. E porque a igreja não tem geralmente discernido a maneira em que devia o corpo do Senhor, muitos de seus membros estão fracos e doentes hoje em dia. O cálice e o pão. Na comunhão, o cálice de vinho é um tipo do sangue de Cristo, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ao beber do cálice, regozijo-me pelo fato de que a minha natureza pecaminosa foi transformada, que fui recriado e feito de novo, que estou salvo. Nesta atitude tenho discernido o sangue do Senhor. Isso fizeram os coríntios e as multidões atuais o fazem. Na mesma comunhão, um pedacinho do pão partido tipifica o corpo de Cristo, açoitado com pisaduras cruéis pelas quais foram lavadas e curadas as minhas enfermidades. Ao comer do pão, regozijo-me no fato de que meu corpo enfermo e fraco foi transformado, que se tem tornado osso de seu osso, carne de sua carne e corpo de seu corpo. Efésios capítulo 5, versículo 30, figura. E que a vida de Jesus se manifesta em minha carne mortal. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Que a enfermidade não mais tem autoridade sobre mim, que estou curado. Com essa atitude, tenho realmente discernido o corpo do Senhor. Há multidões que não têm feito isso hoje em dia. Tenho me perguntado a mim mesmo, muitas vezes, por que os pastores que não pregam a cura divina para o corpo distribuem o pão à sua assistência, o pão que representa o corpo de Cristo, o corpo a que foram aplicadas as pisaduras, pelas quais somos todos que creem curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. É consistente que continuem a oferecer o cálice, que tipifica o sangue derramado pela remissão de pecados, ao seu povo, porque discernem bem e são abençoados pelo sangue de Cristo. Mas parece inútil, mesmo esforço perdido, distribuírem o pão, que tipifica o corpo do Senhor açoitado por nossa cura física,
e ensinar que a cura divina para o corpo não é mais para a igreja atual. Se não é mais para a igreja, para serem consistentes, tem de desistir em oferecer a assistência, o emblema do sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro, que supre esta cura para a igreja. Muitos de seus membros estão doentes ou enfermos, porque apesar de participarem do corpo do Senhor, não compreendem bem, não discernem o corpo como convém. Quando Jesus disse: "Este pão que é partido por vós representa meu corpo", ele esperava que compreendêssemos que foi seu corpo a que foram aplicados as pisaduras cruéis pelas quais somos sarados. O discernir seu corpo corretamente trará a libertação de nossas doenças. Como o discernir seu sangue derramado retirará de nós os nossos pecados. Alguns participam da ceia do Senhor indignamente e são incapacitados para discernir ou reclamar com fé o corpo do Senhor para a cura, mesmo depois de ter esta instrução. Se o homem que necessita da cura, primeiramente, se examina a si mesmo e se harmoniza com Deus, para que possa comer o pão e beber o cálice dignamente, como Paulo instruiu, então pode discernir o corpo do Senhor com fé para receber a cura. Para mim, os resultados da cura no corpo dilacerado de nosso Cordeiro são ensinados tão claramente, através das Escrituras, como as bênçãos da salvação pelo sangue derramado do Cordeiro. Se discernirdes o corpo açoitado e dilacerado com pisaduras, que levaram vossas enfermidades e vos curaram, a saúde será vossa. Será vossa tão certamente como vossa é a salvação, quando discernir o sangue derramado por vós, em cujo sacrifício foram levados os vossos pecados. A enfermidade perderá o poder sobre vossos corpos, justamente como o pecado perdeu o poder sobre vossa alma. Cristo, vosso substituto, levou ambos por vós, assim não tendes de os levar. Ao crerdes nesta porção da palavra e desempenhardes esta fé, sereis libertos. Sim, libertos da enfermidade tanto como do pecado. O pecado e a enfermidade são levados apenas uma vez. E desde que está escrito que Jesus já os levou, não precisais de os levar. Se os levardes, então foi inteiramente debalde que Jesus os levou, porque não fostes beneficiados. Mas declaro desde que Jesus os levou, vós e eu jamais precisamos de os levar. Assim, pelas suas pisaduras fomos sarados, e pelo seu sangue temos a remissão de nossos pecados. Não temos mais fé no direito de a enfermidade dominar ou habitar em nosso ser físico, do que no direito de o pecado dominar ou habitar em nosso ser espiritual. Reclamai pela fé essas duas provisões maravilhosas. Aceitai-as como vossas. Aceitai a Jesus como quem vos cura, tanto como quem vos salva, e estareis tão livres de enfermidades como estáis do pecado. Ninguém jamais clamou em vão a Cristo por socorro no sofrimento, mas enquanto multidão após multidão o apertava querendo a cura, o que é relatado é sempre o mesmo. Curou todos. Mateus 4:24, Mateus 8:16, Mateus 12:15 e 35, Mateus 14:14, Lucas 4:40, Lucas 6:19, etc. E pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Lucas 4:40. Cristo veio fazer a vontade de seu Pai, portanto, pregava o Evangelho e curou todos os que estavam enfermos. Andou, curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Sua razão para curar todos se encontra na expiação. Ele tomou sobre si, substitutivamente, as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Se foram as nossas doenças que o Senhor levou, a ele cumpria curar todos. O que Jesus fez ao curar a mulher com hemorragia foi por essa mulher só, mas o que fez na sua morte foi por todo o mundo. Desde que a expiação foi a razão pela qual Cristo curava todos, ele quer continuar a curar todos que cumprirem as condições, porque o que a expiação fazia pelos que viviam naquele tempo, fez também por nós em nosso tempo. Ele provou a morte por todos. Seu propósito em ordenar pregar isso a toda criatura, Marcos 16:15 a 18, é que toda criatura receba os benefícios. Capítulo 33:1.
o desejo de ler acerca da palavra, em vez de ler a própria palavra. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ler acerca da fé e acerca dos homens da fé produz apenas um anelo profundo pela fé. É somente lendo ou ouvindo a leitura da palavra de Deus que produz fé. 2. Ignorar o que é crer. A grande diferença entre um substantivo e um verbo. Um substantivo é o nome de uma pessoa, lugar ou objeto. Um substantivo indica uma coisa absolutamente morta. Por exemplo, cadáver é um substantivo. Caixão é um substantivo. Mas um verbo geralmente significa ação. Um cadáver ou um manequim não podem agir. É só vida que produz ação. Fé é um substantivo. Crer é um verbo. Tenho visto pessoas que dizem ter grande fé. Algumas diziam que tinham toda a fé do mundo. Isso pode ser, mas toda a fé do mundo, se não for acompanhada pela ação correspondente, é fé morta. A fé, sem as obras, é morta. Tiago 2:20. É possível ter fé e, contudo, não adquirir coisa alguma de Deus. Mas crer é diferente, porque a palavra crer é um verbo, e um verbo geralmente indica ação. Quando crês, estás concretizando a promessa, e quando juntas a ação com a tua fé, isso é crer. E o ato de desempenhar a promessa sempre leva Deus a agir para cumprir a promessa. Crer na palavra é simplesmente concretizar a palavra. Crer é agir. A fé é a causa da ação. Terceiro, a confissão errada. Não deves fazer uma coisa e confessar outra. Paulo diz, com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Não quererias confessar Jesus Cristo como teu Senhor e te comportar como pecador. Se o fizesses, tua confissão não significaria coisa alguma. Seriam somente palavras vãs. Se confessares, pelas suas feridas fui curado, não ficarias acamado por causa da febre. Não ligaria importância à febre e faria em tudo segundo a tua confissão. Não faria caso de sintoma algum, retendo firme a confissão da tua fé. Porque fiel é aquele que prometeu. Hebreus 10:23. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Ele cumprirá suas responsabilidades como sacerdote, tendo cuidado para que recebamos o cumprimento de todas as promessas de Deus, que confessamos fielmente com a boca e cremos no coração. A palavra de Deus em nossa boca e em nosso coração é equivalente à sua voz, e exclui toda a razão para dúvidas. É então que a semente, que é a palavra de Deus, está em boa terra, onde sempre produz fruto. Não há possibilidade de fracasso quando assim agimos segundo a palavra de Deus. É desta maneira que provamos que as palavras de Cristo são espírito e vida, como ele diz que são. Eu sou o Senhor que te sara, na tua boca e no teu coração. Romanos 10:8 fará desaparecer toda a enfermidade. Quando Maria disse ao anjo Gabriel, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, isso foi a palavra da fé no seu coração e na sua boca. Romanos 10:8. E tornou as palavras do anjo em poder criativo e deu o Salvador ao mundo. Todas as nossas bênçãos têm sido o resultado da palavra da fé no coração dela. A palavra de Deus em nosso coração e em nossos lábios é tão eficaz como quando Deus disse, haja luz, como quando os mundos pela palavra de Deus foram criados. Maria disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, com fé, o que era impossível segundo os homens. Isso foi chamado as coisas que não são como se já fossem, como Abraão fizera. Romanos 4:17. Todas as promessas é Deus a nos falar. Assim, em vez de deixá-las passar despercebidas, digamos como Maria, acerca de cada promessa, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Provaremos assim que não há palavra alguma de Deus vazia de poder. Custo, a esperança. E esperança nunca é fé. A esperança é expectação. A fé transforma a esperança em realidade. Muita gente confunde esperança com fé. Mas a esperança é sempre futura, ao passo que a fé é sempre agora. A esperança é vigorosa,
Está sempre cheia de entusiasmo, mas nunca possui coisa alguma. O próprio fato de esperarmos uma coisa é prova que a não temos. Mas a fé é possuidora. Como é grande a diferença! Tanto a esperança como a fé são bíblicas, apesar de não serem a mesma coisa. Há tempo de esperar e há tempo de pôr a fé em atividade. Esperamos as bênçãos que Deus preparou para nosso futuro. O céu, uma coroa de justiça, uma mansão, felicidade eterna, etc. Mas devemos concretizar nossa fé pelas bênçãos que Deus supriu para nós, agora. A cura, como o perdão, é uma provisão por todos e é oferecida gratuitamente a todos agora, e pela qual nunca devemos esperar, mas reclamar pela fé agora. Há promessas na Bíblia e há também declarações de fatos nela. Uma promessa é para o futuro, mas uma declaração de um fato é para o presente. A vida de Cristo é uma esperança. As mansões que iremos ver são uma esperança, são para o futuro. O céu é uma esperança. A coroa da justiça que o Senhor reserva para todos nós é uma esperança, é futura. A esperança não traz confusão, dizem as Escrituras. A esperança pertence às coisas futuras. Não esperamos o que já temos. Romanos 8:24. A fé reconhece as coisas que as Escrituras declaram serem nossas e as reclama, apesar dos sintomas mentirosos. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não é uma promessa, isso é uma declaração de um fato. Isso não esperamos. A fé reclama isso agora, e se crermos nisso, pomos essa declaração de fato em atividade. Levantamo-nos da cama, lançamos ao lado todos os auxílios. Concretizamos toda a nossa libertação. Como agiríamos se um advogado nos informasse que 100.000 cruzeiros nos foram deixados como herança, em banco? Não esperaríamos que suas palavras fossem verdadeiras ou que receberíamos 100.000 cruzeiros em algum tempo futuro, mas adquiriríamos logo o dinheiro. Nunca digamos, espero ser curado algum dia. Já fomos curados. Creamos nisso e comportemo-nos segundo a nossa fé, a saúde será nossa. V. Orar pedindo fé. Alguns oram desta forma: Senhor, ajuda-me a ter fé. Ajuda-me a crer na Tua palavra. Esquecem-se que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Não pela oração, que pede a fé. Pedir fé seria como se dissesse: Pai, ajuda-me a ficar convicto de que querias dizer o que disseste, quando deste essa promessa. Aqueles que pedem fé a Deus não reconhecem o fato que Jesus diz que somos crentes, os que creem. Aquele que é crente não pode duvidar. Jesus disse: aquele que crê será salvo. Se estás salvo, és crente. Nunca peças ao Pai ajudar-te a crer. És crente. Agora age na sua palavraziz, concordar com a palavra. Muitos que dizem que têm toda a fé do mundo provam logo, muitas vezes, o contrário, pelo que acrescentam. Por exemplo, dizem: sim, realmente, tenho toda a fé do mundo. Sempre criei no preciosos livro de Deus, a Bíblia, mas por alguma razão não me consigo curar. Nunca tive saúde. Esforçou-me constantemente para crer, mas parece que não alcanço coisa alguma. Tal pessoa não reconhece o fato que Deus diz que foi curada no Calvário, pelas feridas de Jesus. Recusa a crer que lhe foi dada boa saúde quando Cristo sofreu as pisaduras pelas quais foi curada. Concorda com a cabeça que a palavra é verdadeira, mas não o creu de coração e nunca concretizou as palavras de Deus. Toda a fé que algumas pessoas têm é somente acerca do que falam. Estranho como pareça, o fato é que sempre se mostra a fé mais por ações do que por palavras. Quando os 4 homens da história relatada em Marcos 2 chegaram com o paralítico e baixaram-no pelo telhado, Jesus, vendo-lhes a fé, não os ouvindo gabar da grande fé que tinham, mas vendo a sua fé, curou o homem. Viu sua fé nas suas ações. Nunca fales nem te gabes de tua fé. Se tiveres fé, muito bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas não fales constantemente da tua fé. Concretiza a tua fé. Isso é crer. Se Deus disser: eu sou o Senhor que te cura,
e que cura todas as tuas enfermidades. Então põe isso em atividade, e assim vai Deus agir para cumprir sua promessa. Não fiques no leito, gabandote da tua fé, enquanto te queixas da dor que sofres, mas levanta-te, fiandote na palavra de Deus, concretizando a tua fé, e Deus cumprir-te-á a sua palavra. 7. Fiar-se na fé de outrem, tem a tua própria fé. Toda pessoa deve edificar sua própria fé. Noto que a maior parte das pessoas vive na maior indiferença até encarar um grande perigo. Caem doentes ou um ente querido adoece. Surge um problema financeiro ou outro problema que ameaça toda a sua vida futura. Então procura desesperadamente alguém para chorar e suspirar, citar escrituras e fazer o que chamam oração. Mas tudo é inútil porque não está baseado na fé. Se houvesse fé, não haveria choro e suspiros. Haveria regozijo, porque saberiam que qualquer coisa que pedissem ao Pai no nome de Jesus, Ele o faria. Não se aumenta a fé compadecendo-se. Aumenta-se concretizando a palavra e deixando a palavra habitar em nós, como habitava em Jesus. Pondo a palavra em ação, edifico a minha fé. Tornou-me um cumpridor da palavra, um praticante da palavra, não um falador acerca da palavra. Deus não está mais perto de qualquer outra pessoa do que de ti. Ele não responderá mais depressa a qualquer outra pessoa do que a ti. Ele é teu Deus. A palavra é tua quando o pastor estiver fora de casa e o telefone cortado. Capítulo 34. Eis algumas coisas que não deves fazer. Não te esforces para crer. Concretiza a palavra. Isso é crer. 2. Não tenhas uma confissão que contradiga a palavra de Deus. Cuida de ter um testemunho e uma confissão que concordem com a palavra de Deus, apesar de qualquer sintoma mentiroso. Reconhece a sua palavra. 3. Não te fies na fé de outrem. Tenha a tua própria fé. Tu és um crente. Tens fé. Vê Romanos 12, 3, 4. Não fales com dúvida e incredulidade. Cita as Escrituras firmemente e elas serão tuas. Eles o venceram, o adversário, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, 11. 5. Não fales com enfermidade e dores. Fala acerca da tua cura. Quando falares sobre enfermidade, magnificas e glorificas o diabo, que confessas por tuas palavras, capaz de tornar-te enfermo. Faze que teu adversário tenha de ouvir-te louvar a Deus e contar as coisas da palavra viva e das suas promessas, e ele não permanecerá muito tempo contigo. Jesus, tentado por Satanás, venceu dizendo: está escrito. E então repetiu as palavras de seu pai. Podes vencer Satanás da mesma maneira. 6. Não digas: acho que sou um tome duvidador. Não achas que entristeceu mais o coração de Jesus quando Tome duvidou da sua ressurreição do que quando Pedro praguejou? Descrer da morte sacrificial e expiatória de Jesus é o pecado condenador dos pecados. Esta atitude para com as pisaduras de Jesus Cristo que curam não pode ser menos pecaminosa. 7. Não fales em fracasso, incapacidade, nem do que não podes fazer. Dize: posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Essas são palavras de uma pessoa que era vencedora em tudo que tomou a seu cargo no ministério deste evangelho bendito. Dize: eu posso, nunca que não podes. Não podes criar fé se não pões em prática a palavra. Não podes formar uma vida de oração. Pões a palavra em ação e a deixas habitar, permanecer e ocupar seu lugar justo em ti. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Capítulo 35. O poder da palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Observai como Deus criou os céus e a terra. E disse Deus: haja luz. Observai, Deus somente falou a palavra. Haja luz, e vemos o resultado. E houve luz. Gênesis 1, 3.
Eis a verdade revelada, que o que Deus disse aconteceu. E disse Deus, haja uma expansão. E assim foi. Gênesis 1, 6 e 7. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Gênesis 1, 9. E disse Deus, produza a terra, e assim foi. Gênesis 1, 11. E disse Deus, haja luminares, e assim foi. Gênesis 1, 14 e 15. Como Deus criou o que fez. Ora vimos pela palavra de Deus, como passaram a existir todas as coisas. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Quando nós, como filhos do Deus vivo, começamos a reconhecer que poder, sim, que poder criador, há no que Deus diz, então compreendemos uma verdade que torna possível todas as impossibilidades, que torna fácil o que sempre parecia difícil. Antes de conhecermos o poder da palavra de Deus, essa palavra não é ainda uma coisa viva para nós. Ela ainda não adquiriu vitalidade. É apenas uma bela doutrina, um credo, um dogma. Ela permanece morta e inútil, um produto do prelo, uma combinação de papel e tinta. Mas ouçamos o que Jesus diz. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 63. Quando Deus fala, notai bem, o mesmo poder criador opera, como operou quando ele falou, e o mundo passou a existir. Sua palavra atual é tão eficiente, tão poderosa, sim, geradora, como quando os mundos pela palavra de Deus foram criados. Eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ezequiel 12, 25. E ele, Deus, confirmou a sua palavra que falou. Daniel 9, 12. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 25. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Romanos 4, 16. O que ele, Deus, tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 21. Porque nenhuma palavra vinda de Deus será impossível. Lucas 1, 37. Brás. Pôr a palavra em execução, crede na palavra de Deus. Confiai na sua palavra. Conhecei o poder criador da sua palavra. Então podereis executar a sua palavra. Se Deus disser, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. E se creres no poder dessas maravilhosas palavras, executá-las-ás. Então o enfermo acamado se levantará pela fé e ficará são. O coxo saltará como um cervo. A língua do mudo começará a cantar. Os ouvidos dos surdos abrir-se-ão. Dores fugirão. As trevas serão banidas e começarás a fazer as mesmas coisas que não podias fazer antes de te fiares na palavra de Deus, antes de concretizares essa palavra e ficares curado. O poder criativo da palavra de Deus criará no teu corpo aquilo mesmo de que necessitas para teres saúde e ficares forte. A fraqueza tornar-se-á em fortaleza. A morte tornar-se-á em vida. A enfermidade tornar-se-á em saúde. E as impossibilidades tornar-se-ão em possibilidades. Crede-me, amigos, vós que necessitais de socorro podeis levantar-vos agora pela fé, crendo ousadamente na palavra de Deus, e recebereis força nova para vossos corpos tomados de dores. Podeis provar pessoalmente o poder maravilhoso e criativo da palavra de Deus, simplesmente crendo nela até o ponto de pô-la em ação. A fé é provada pelas ações, digo. Pôr a palavra de Deus em ação, porque a fé sem obras é morta. Tiago 2:20. Esta escritura quer dizer que temos somente tanta fé quanto concretizamos. Este fato pequeno é grande. A fé nunca se vangloria. Ela sempre age. Seria tolice dizer que cremos em certa coisa e recusar agir segundo o caso exigir. Seria vão declarar que temos grande fé na ponte sobre certo abismo e, ao mesmo tempo, recusarmos atravessá-la com o nosso carro. Tiago diz que a fé cooperou com as suas obras
e que pelas obras, as de Abraão, a fé foi aperfeiçoada. Tiago 2:22. Nossas ações justificarão a nossa fé. A fé em ação sempre vence. Durante uma de nossas campanhas de cura em Kingston, Jamaica, a multidão cercou o muro do auditório desde as 3h30 da tarde, esperando até 6h30, a hora de abrir o portão. Certa pobre mulher trouxe, de fora da cidade, seu marido que sofrerá um ataque apoplético, carregando-o nas costas. Ao achar o portão trancado e vendo centenas de pessoas pulando o muro, pôs o seu marido por cima do muro e em seguida passou também por cima. Então, levantando seu marido do chão, levou-o dentro do prédio e para a fila de oração. Ela, nisso, concretizava a sua fé. Não é necessário dizer que ele voltou caminhando, curado pelo poder de Deus. A fé em ação sempre vence. Uma mulher, vítima de câncer e paralisia, foi levada a um de nossos cultos e deitada em um quarto. Esperavam que ela morresse antes de findar o culto. Fazia 6 meses que não podia ficar sentada. Seus pés e pernas estavam inteiramente paralisados. Depois de ministrar a palavra, entramos e lhe impusemos as mãos, repreendendo o câncer. Perguntei: "Irmã, quando quer ficar boa de saúde?" Ela disse: "Agora." Eu disse: "Então levante-se em nome de Jesus e fique sã." Arrastou seus pés da cama vagarosamente, assentou-se, ficou de pé, levantou os braços e saiu caminhando em frente da assistência, louvando a Deus em alta voz. Concretizou a sua fé. No minuto preciso em que a fé começa a se manifestar em ação, dependendo inteiramente do que Deus tem dito na sua palavra, o poder criativo começa a sua obra e a enfermidade tem de desaparecer. Nunca te receies de crer em Deus e agir segundo a sua palavra. Lembra-te do que Jesus disse ao pai da menina, de quem os céticos disseram que morrera. Não temas, crê somente. Marcos, capítulo 5, versículo 36. O meu coração palpitou ao notar que a palavra crer é um verbo, porque um verbo geralmente indica ação. Tiago sabia isso quando escreveu: "A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma." Tiago, capítulo 2, versículo 17. Escreveu também que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14. E acrescentou: "Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras." Tiago, capítulo 2, versículo 18. Se Deus podia criar um mundo com suas palavras "haja luz", então Ele pode curar certamente teu corpo enfermo com sua palavra. Enviou sua palavra e o sarou. Salmos capítulo 107, versículo 20. A autoridade da palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 13. Deus uniu-se a si mesmo com a sua palavra. Ele não somente está na sua palavra, mas dá apoio à sua palavra. Não se pode separar Deus da sua palavra. Não somente chamou a existir coisas que não existiam, fazendo-as existir no momento, mas, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele vela sobre sua palavra para que nenhuma de suas palavras falhe, antes que todas se cumpram. Deus diz: "Eu sou o Senhor que te sara." Êxodo capítulo 15, versículo 26. Esta palavra de promessa permanecerá para todo o sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. A palavra é, como seu autor, eterna, invariável e viva. A palavra de um homem é o que o homem é. A palavra de Deus é o que Deus é. Descrer dessa palavra é descrer de Deus, que é o autor dela. Nossa atitude para com a palavra determina tudo. Quando foi dito a Maria que ia conceber pela virtude do Espírito Santo e daria à luz aquele que ia salvar o povo dos pecados deles, ela não compreendia como tal podia ser. Ao olho natural era impossível. A razão ocupa o lugar da palavra, se o permitimos. Agir segundo a palavra sobrenatural de Deus não concorda com os nossos sentidos. Parece antes ser fanatismo,
Mas Maria nos deu o segredo do favor com Deus quando disse: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Isso agradou ao Pai, e foi feito. Quando a Igreja aprender a deixar de lado seus argumentos e abandonar seus conhecimentos teóricos, reconhecendo que a mente da carne é inimizade contra Deus, visto que não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser. Romanos, capítulo 8, versículo 7. E quando novamente diz: Cumpra-se em mim a tua palavra, e se agir segundo essas palavras, ela varrerá novamente o mundo com vitória e poder triunfal. Ela se identificará a si mesma corretamente, e será conhecida como estes que têm alvoroçado o mundo. Atos, capítulo 17, versículo 6. Admirados com a palavra de Jesus. Depois de Jesus ser batizado por João no Jordão, foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ficou durante 40 dias. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 14, para iniciar seu ministério terrestre. A primeira coisa que fez o povo admirar e que cativou a sua atenção foi o fato que Jesus falava com poder e autoridade. Admiravam a sua doutrina. Por quê? Porque a sua palavra era com autoridade, poder. Lucas, capítulo 4, versículo 32. Exclamaram: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Versículo 36. Este homem, Jesus, em pé em um barco de pescador, disse à tempestade que, sob um céu enegrecido, rugia e atirava o barco de um lado para outro. Calate, aquietate. Marcos 4:39. E eis, houve grande bonança. Então os discípulos exclamaram: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus apareceu na sinagoga, leu no livro de Isaías: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Declarase no versículo 22 do mesmo capítulo que todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Muitas foram as vezes em que o povo se admirava e maravilhava ao ouvir Jesus falar com autoridade e poder. Aonde fosse ou quando fosse, criam nas suas palavras. O impossível tornou-se possível, o difícil, fácil. Coisas nunca faladas começaram a acontecer, e milagres gloriosos tornaram-se comuns. A chave para a vitória. Ao pai do jovem lunático, Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Ó amigos leitores, crede nas palavras de Cristo. Crede que acontecerá o que ele diz. Nada duvideis, antes, crede somente. Tudo é possível ao que crê. Se crerdes somente, vós podeis ser libertos e curados agora mesmo onde estiverdes. Concretizai a palavra de Deus agora mesmo e sobrepujai todas as vossas dúvidas e receios. Deixai vossa fé vos libertar, pondo-a em atividade. Tendes fé em vós agora mesmo, mas nunca a deixastes agir para vos trazer libertação. Conservaste-la presa, conservaste-la amarrada. Ela foi obrigada a permanecer dormente dentro de vós, porque recusastes agir segundo a palavra de Deus. Sabeis que a palavra de Deus é verdadeira, mas não deixastes vossa fé agir, e assim não alcançastes a cura para vós. Concretizai a vossa fé, e a palavra de Deus vos transmitirá poder criativo e vida divina aos vossos corpos. Crês tu isto? João 11:26. Tudo é possível ao que crê. Agei segundo as palavras de Deus. Concretizai. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Se credes somente, será feito agora mesmo onde estiverdes, e sereis libertos. Vossas dores e inflamações começarão a desaparecer. Esses ouvidos surdos começarão a ouvir sons. Vida começará a entrar nessa perna paralisada. Ah, irmão, crê-lo.
e está feito agora mesmo. Levanta-te e anda no nome de Jesus. Fazei-o agora. Faze mesmo o que não achas possível fazer, e serás curado. Fazei-o no nome de Jesus, mandando que essa enfermidade, essa doença, esse cocheio, afaste-se de ti, e verás a glória de Deus. Aleluia. Sua palavra, esta com poder, hoje em dia. O que abriu meus olhos? Quando vi o poder de Deus demonstrado nesse tão simples método, e observava um crente mandar que espíritos surdos e mudos saíssem de muitas pessoas, e vi que ouviram e falaram, fiquei plenamente convicto de que era a maneira bíblica. O poder do nome de Jesus foi-me revelado, pois vi provado diante dos meus próprios olhos que é possível fazer as mesmas coisas agora que foram feitas pelos apóstolos e mesmo pelo próprio Jesus. Vi que podemos fazer tudo o que Jesus disse que podemos, fazendo no seu nome. Voltei para o Eastside Tabernacle de Portland, Oregon, onde pastoreava nesse tempo, e anunciei um culto de cura divina, pedindo a todo mundo que levasse seus enfermos, assegurando-os que seriam curados. Houve muitas curas maravilhosas nessa mesma noite, e as notícias espalharam-se até longe. Desde então, temos visto muitos milhares de milagres e curas em campanhas através de todo o nosso continente, em outros países e nas ilhas, provando milhares de vezes que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Se Ele é o mesmo, sua palavra é a mesma. Ainda transmite poder quando enunciada. Faze-te ao mar alto e lança a tua rede. Lembra-te de como os discípulos passaram a noite inteira lançando as redes para apanhar alguns peixes, para ganhar honestamente seu pão cotidiano, mas nada apanharam. Jesus apareceu e disse: Fazei-vos ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ouve-o outra vez: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5, 4 e 5. Pedro não vacilou, discutindo a insensatez das palavras de seu mestre. Não vacilou, explicando como o caso era sem esperança. Não explicou que conhecia essas águas e que sabia não haver peixes nesse lugar, porque era hábil para apaná-los se os houvesse. Quantas vezes, quando ministramos às multidões, o povo quer vacilar, contando quanto tempo estão enfermos, contando quantos médicos e especialistas os declararam incuráveis, ou quantas vezes oraram por eles sem nada de melhora. Irmão, anima-te. Aprende com Pedro, o pescador, o segredo. A obediência sempre traz a vitória, quando obedecemos às palavras do Mestre. Já, amigos, nunca receeis ir ao limite em obedecerdes às palavras de Jeová. Entregai-vos em plena obediência a todas as suas palavras, porque nenhuma palavra, vinda de Deus, será impossível, sem poder. Lucas 1:37, Brás. Ele pode encher todas as redes, então lançai-as todas. Talvez passastes muitos anos enfermos. Muitas pessoas talvez oraram por vós. Muitos médicos já abanaram a cabeça em desespero, não sabendo o que deviam fazer por vós. Disseram que somente um poder sobrenatural vos pode curar agora. Tentastes repetidas vezes alcançar a cura. Mas, amigos, a palavra continua a declarar: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Animai-vos novamente. Esta vez dizei: mas sobre a tua palavra volto novamente a ti. Sobre a tua palavra sararei. Sobre a tua palavra ficarei completamente curado. A palavra de Deus não pode falhar. Crede isso de todo o coração. E sobre a tua palavra concretizai a vossa fé. Lançai as vossas redes. E esperai que se encherão de cura. Fiai-vos na palavra eterna e inabalável de Deus. A fé sempre traz a resposta completa, mesmo abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, como foi a experiência de Pedro, quando lançou sua rede sobre a palavra de Cristo. Capítulo 36, 3 perguntas, sobre o espinho na carne de Paulo. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber,
um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 7-9. Uma das objeções mais correntes hoje contra o ministério da cura é o espinho na carne de Paulo. Uma ideia tradicional tem se levado a outra ideia tradicional. Sem dúvida, a doutrina promulgada em toda parte que Deus é o autor da doença e que ele deseja que alguns de seus filhos, mais devotos, permaneçam enfermos para o glorificarem, exibindo coragem e paciência, tem fortalecido a ideia de que Paulo padecia de uma enfermidade que Deus recusou curar. Não cremos que alguém que tenha tempo para ler tudo o que Deus diz sobre o assunto da cura possa formar tal conclusão. Admito logo que homens igualmente devotos podem ter opiniões contrárias, não somente sobre este ponto, mas sobre todo o assunto da cura divina. É meramente uma questão de estudo e investigação. Muitos homens bons, que ensinam que a época de milagres já passou, etc., ao lerem as Escrituras têm passado por cima do ensinamento da Bíblia sobre a cura, não crendo que tenha aplicação para nós hoje. É com desejo sincero de ajudar todo o coração honesto que apresentamos o seguinte estudo acerca do espinho na carne de Paulo. Muitos milhares de pessoas amadas têm padecido desnecessariamente anos de agonia na enfermidade, crendo que agradavam a Deus, que levou Paulo, segundo eles, a sofrer alguma forma de enfermidade. Para compreendermos bem esse caso, consideremos o que a Bíblia diz acerca desse espinho na carne. 1. Que foi esse espinho? 2. Que ia fazer? 3. Por que foi dado a Paulo? Primeiro, a expressão espinho na carne não se encontra nem no Velho Testamento nem no Novo, a não ser como ilustração. A figura de espinho na carne não se emprega nem sequer uma vez na Bíblia como uma figura de enfermidade. Todas as vezes, essa expressão na Bíblia declara exatamente o que era o espinho na carne. Em Números 33:55, a expressão espinho na carne ilustrava os habitantes de Canaã. Em Josué 23:13, refere-se às nações pagas de Canaã, aos cananeus. Nestes 2 casos, a Bíblia afirma clara e exatamente o que eram esses espinhos na carne. Eram personalidades. Paulo declara com a mesma clareza que seu espinho era um mensageiro de Satanás, ou conforme outros tradutores, o anjo do diabo. Novamente, a ilustração espinho na carne era uma personalidade, um mensageiro de Satanás. Essa palavra mensageiro é traduzida da palavra grega ângelos, que se encontra 188 vezes na Bíblia, e é traduzida anjo 181 vezes e 7 vezes mensageiro. Em todas as 188 vezes na Bíblia inteira, é uma pessoa e não uma coisa, sem uma exceção sequer. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41, ou mensageiros. E o espinho na carne de Paulo era um desses mensageiros do diabo. Paulo o diz. Pregadores e mestres têm imaginado o espinho na carne de Paulo, tudo desde uma doença oriental, oftalmia, até uma esposa não convertida. Parece-me tão improvável que tais ideias tão gerais e diversas passassem de uma pessoa a outra, quando Paulo declara tão clara e definitivamente que era seu espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Segundo, Paulo não apenas nos diz o que era seu espinho, um mensageiro de Satanás, mas nos diz também o que esse mensageiro ou anjo de Satanás veio para fazer, para me esbofetear. A palavra esbofetear significa dar bofetada após bofetada, como quando as ondas esbofeteiam um navio e como quando esbofeteavam Cristo. Vede como se usa essa palavra em Mateus 26:67, Marcos 14:65, Marcos 1 Coríntios 4:11, 1 Coríntios, 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 1 Coríntios,
1 Coríntios, 1 Pedro 2:20. A mesma palavra usada em 2 Coríntios 12:7, descrevendo o suplício de Paulo, preso a este mensageiro de Satanás, deve concordar com o mesmo sentido da palavra em todas as outras escrituras. Não se refere à enfermidade nem à doença em nenhum desses casos. Esse mensageiro ou anjo de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo continuamente, para dar bofetada após bofetada neste fiel homem de Deus. A enfermidade não esbofeteia uma pessoa, mas a obra de um anjo do diabo em fustigar certamente cabe nesta descrição. O seguinte catálogo dos sofrimentos de Paulo, bofetadas do mensageiro de Satanás sempre presente, durante seu ministério será suficiente, certamente, para dar conta das bofetadas dadas a Paulo durante a sua vida, sem acrescentar enfermidade à lista, uma coisa que nem Paulo e nem as Escrituras mencionam. Imediatamente após a conversão de Paulo, Deus enviou Ananias a Paulo para informá-lo que ele ia mostrar-lhe quanto devia padecer por seu nome, Atos 9:16. Isso se cumpriu nos seguintes acontecimentos. 1. Os judeus, logo após a sua conversão, tomaram conselho entre si para o matar. Atos 9:23. 2. Impedido de ajuntar-se aos discípulos. Atos 9:26 a 29. 3. Resistido por Satanás. Atos 13:6 a 13. 4. Resistido pelos judeus amotinados. Atos 13:44 a 49. 5. Expulso de Antioquia da Pisídia. Atos 13:14, 50 a 52. 6. Atacado pela multidão e expulso de Icônio. Atos 14:15. 7. Fugiu a Listra e Derbe, apedrejado e deixado como morto. Atos 14:6 a 19. 8. Disputava continuamente com irmãos falsos. Atos 19:8. 9. Açoitado e lançado em prisão em Filipos. Atos 16:12 a 40. 10. Atacado pelas multidões e expulso de Tessalônica. Atos 17:1 a 10. 11. Atacado pelas multidões e expulso de Bereia. Atos 17:10 a 14. 12. Atacado pela multidão em Corinto. Atos 18:1 a 23. 13. Atacado pela multidão em Éfeso. Atos 19:23 a 41. 14. Conspiração dos judeus para o matar. Atos 23. 15. Preso pelos judeus, atacado pelas multidões, julgado 5 vezes e muitos outros padecimentos. Além do opróbrio, necessidades, perseguições e aflições mencionados em 2 Coríntios 12, no capítulo 6 da mesma epístola, ele menciona açoites, prisões, tumultos, desonra, infâmia, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. E no capítulo 11 ele menciona açoites mais que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em frio e nudez, injuriado, perseguido, blasfemado, chegando a ser como lixo deste mundo, como a escória de todos, etc., etc. Quem, a não ser o anjo de Satanás, pode ser responsável por todos esses sofrimentos? Vê-se que Paulo, ao enumerá-los, menciona quase tudo em que se pode pensar, menos em enfermidade como doença dos olhos. A coisa que ele não menciona, a tradição pega e diz que era seu espinho. Por que os pregadores e mestres substituem doença dos olhos ou enfermidade, o que Paulo não menciona pelas bofetadas que Paulo menciona? Certamente, o espinho de Paulo não podia ser a vista deficiente, porque os seus olhos foram curados de cegueira. Atos 9:18. Notamos agora 2 pontos claros.
sem nos desviarmos em coisa alguma do que Paulo realmente disse acerca desse espinho, isto é, 1. O que era o espinho de Paulo? Resposta: um mensageiro, anjo de Satanás. 2. O que ia fazer esse mensageiro? Resposta: para me esbofetear, dar bofetada após bofetada. Tenho ouvido pregador após pregador e mestre após mestres dar sua ideia ou dar sua opinião, ou o que parece, ou o que doutor fulano disse acerca do espinho na carne de Paulo. Invariavelmente confortam os enfermos com a mensagem que Paulo era doente e orou 3 vezes para ser curado, e Deus não achava bom curá-lo, mas antes disse a Paulo que sua graça lhe bastava. Portanto, devemos, como Paulo, suportar nosso espinho de enfermidade, fiel e pacientemente, para a glória de Deus. A Bíblia não diz coisa alguma acerca de Paulo estar enfermo, de ele orar para ser curado, nem que Deus o obrigou a permanecer enfermo. Em vez dessas coisas que a Bíblia não diz, é isso que a Bíblia realmente diz. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, não uma doença, mas, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual mensageiro de Satanás, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo não diz que orou 3 vezes para ser curado. E Deus disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não diz: não, Paulo, quero que fiques enfermo. Terceiro. Ora, queremos considerar a terceira pergunta, cuja resposta é tão clara como as 2 primeiras. Por que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear a Paulo? Resposta: para que ele se não exaltasse pelas excelências, abundância das revelações. É por causa da excelência ou abundância das revelações que os enfermos hoje em dia devem ser ensinados a considerar sua enfermidade como um espinho, que deve permanecer para que não se engrandeçam demais. Creio que a razão do espinho de Paulo certamente exclui quase todas as demais pessoas. Ao menos não temos o direito bíblico de declarar que nossa enfermidade seja um espinho, como o de Paulo, se não recebemos também, como ele, tão grande abundância de revelações que precisamos de algo para não nos ensoberbecermos. Se dissermos que temos um espinho, então temos de concordar com o resto das Escrituras acerca do espinho de Paulo. Paulo gloriava-se em todas as bofetadas que sofria às mãos do mensageiro de Satanás. Mas, se as bofetadas eram enfermidade, e se sofremos enfermidade como dizem que sofreu, por que não nos gloriamos em nossa enfermidade, em vez de tentar ficarmos livres dela? Se nos gloriamos em nosso espinho, não devemos ir ao melhor cirurgião para remover o espinho. Consideremos as Escrituras que se citam para provar que o espinho de Paulo era uma espécie de enfermidade, usando o Dr. James Strong's Exhaustive Concordance como guia. A. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. 2 Coríntios 12:10. Vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Gálatas 4:13. Estava convosco em fraqueza. 1 Coríntios 2:3. A presença do corpo é fraca. 2 Coríntios 10:10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Essa palavra fraqueza é traduzida da mesma palavra grega que Paulo usa em Romanos 8:26, quando diz: da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. É também a mesma palavra usada em Hebreus 11:34, quando fala dos profetas que, da fraqueza tiraram forças. E se encontra em 2 Coríntios 13:4, para exprimir a maneira como foi Cristo crucificado, porque ainda foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. A palavra fraco, ou fraqueza, usada nessas Escrituras, é a mesma palavra usada em 2 Coríntios 12:10, quando Paulo disse: porque quando estou fraco, estou forte. Se a palavra fraco queria dizer enfermo, então a palavra forte
queria dizer logicamente que estava bom de saúde. Essas palavras traduzidas fraqueza ou fraco acerca da vida de Paulo nunca foram usadas para dar ideia de enfermidade ou alguma doença dos olhos. Observemos o uso da palavra fraqueza, que é traduzida da mesma palavra e raiz citada acima, como usada nas seguintes escrituras. Substituamos cada vez a palavra enfermidade ou doença e veremos que não dá certo. Romanos 4:19, Romanos 8:3, Romanos 14:2-21, Romanos 1 Coríntios 8:9, 1 Coríntios, 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 9:22, 1 Coríntios, 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 15:43, 1 Coríntios, 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 2 Coríntios 13:4, Hebreus 5:2, Hebreus 7:28. Em várias dessas escrituras, a palavra fraqueza se contrasta com poder ou força, sem qualquer ideia de fraqueza resultante de doença. Quando Paulo fala da sua fraqueza diante da igreja, exprime a sua insignificância no seu próprio poder, confiando inteiramente no Espírito e no poder de Deus, para que a fé dos corintos não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:5. B. Não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Gálatas 4:14. A palavra tentação, que é interpretada para significar uma espécie de doença, é traduzida da mesma palavra grega usada para exprimir o desafio de Satanás a Cristo no deserto, acabando o diabo toda a tentação. Lucas 4:13. E usada por Jesus quando disse: Orai para que não entreis em tentação. Lucas 22:40. Nenhuma e nem outra dessas palavras tem qualquer referência à enfermidade ou à doença de qualquer espécie. C. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Ensina-se que Paulo era quase cego, a ponto de precisar escrever letras grandes. Mas consideremos os seguintes fatos. Primeiro, a palavra letra que Paulo empregou é traduzida da mesma palavra grega usada em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata e o espírito vivifica. Isso certamente não se refere a uma letra do alfabeto. Segundo, a palavra grandes, usada no português em Gálatas, capítulo 6, versículo 11, é traduzida de uma palavra grega que significa uma forma quantitativa, quanto, segundo o Dr. James Strong. Que mais essa palavra grande traduzida do grego não é a mesma que se usa para exprimir tamanho em Lucas, capítulo 22, versículo 12, ao falar de um grande cenáculo. A palavra grande em Lucas é traduzida da palavra grega megas, que significa simplesmente grande em tamanho. Mas a carta de Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 11, era grande em quantidade. Uma letra do alfabeto pode ser grande em tamanho, mas não em quantidade. Terceiro, sem dúvida, Paulo fala de sua epístola ser grande em quantidade, simplesmente porque não era seu costume escrever com sua própria mão. Vede que carta vos escrevi de minha própria mão. Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Versículo figurado. 10. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Gálatas, capítulo 4, versículo 15. Muitos crentes acham que esta escritura é mais uma prova que os olhos de Paulo eram tão doentes, talvez com a doença do Oriente, oftalmia, que o povo estava pronto a lhe dar os próprios olhos para substituírem seus olhos doentes. Mas parece-me somente presunção basear uma suposição que Paulo tinha uma doença dos olhos sobre tal escritura. Não há dúvida alguma que a expressão dos Gálatas
era simplesmente uma expressão de carinho e amor para com o ministério fiel de Paulo. A reunião de despedida, quando encerramos as 13 semanas gloriosas da campanha em Kingston, Jamaica, durante a qual mais de 100 surdos-mudos e mais de 90 pessoas inteiramente cegas foram curadas, um dos amados pastores, jamaicanos, nas suas palavras de despedida, nos disse: Irmão Osborne, nosso povo o ama. Estão louvando a Deus por sua vinda aqui e querem que saiba que cortariam o braço direito e o dariam a você se fosse possível. Essa expressão de devoção certamente não era prova de que eu tivesse um câncer no meu braço direito. Depois de examinar as escrituras principais, que muitas pessoas consideram como prova de que Paulo era doente ou que sofria de uma doença dos olhos, vemos que precisamos somente de alguns minutos de estudo para descobrir que essas escrituras não provam o que se ensina tradicionalmente acerca delas. A doença alegada de Paulo contradiria tão grande parte da verdade bíblica. Consideremos o capítulo seguinte, Fatos para meditar sobre o espinho na carne de Paulo. Capítulo 37, Fatos para meditar sobre o espinho na carne de Paulo. Número 1. Desde que a cura é uma parte integrante do Evangelho, como podia Paulo gozar da plenitude da bênção do Evangelho, Romanos capítulo 15, versículo 29, como o fazia e permanecer doente? Não é a cura uma parte da bênção do Evangelho? Número 2. Se Paulo era doente, como podia o povo a quem pregou em Éfeso receber fé para tais maravilhas extraordinárias de curas? Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Número 3. Se Paulo era doente, como podia, ao pregar o primeiro sermão em Listra, criar tal fé no coração de um pagão, coxo desde o ventre de sua mãe, Atos capítulo 14, versículo 8, a tal ponto que o homem foi curado instantânea e milagrosamente? Se Paulo fosse doente, esse pagão creria no primeiro sermão que Paulo pregou e receberia fé suficiente para ser curado, quando hoje muitos dos educados recusam crer, apesar dos muitos sermões que pregamos, com corpos sãos e fortes. Os críticos perguntam-me repetidamente: se o Senhor estivesse doente, então o que aconteceria à sua mensagem? Contudo, creem que Paulo, enfermo, fraco e quase cego, podia criar fé suficiente em um pagão, por meio de um sermão, para produzir um milagre de cura. Número 4. Se Paulo era enfermo ou doente, como foi que conseguiu ver a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus? Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. Quando o pregador atual doente e declarando que tem um espinho na carne, como Paulo, geralmente fica incapacitado, acamado e raramente ou nunca opera sinais, prodígios e milagres. Número 5. Se Paulo era enfermo ou doente, como foi que quando pregava na ilha de Malta, o pai de Públio e os demais que na ilha tinham enfermidades vieram ter com ele e sararam? Atos capítulo 28, versículo 8 e 9. Número 6. Se o espinho de Paulo não impedia a fé do povo para ser curado de doenças do físico, em Éfeso, Malta, Listra e em quase todos os demais lugares onde Paulo pregava, por que o devemos usar atualmente para impedir a fé para ser curado no físico? Número 7. No tempo da Bíblia, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus, enquanto atualmente a fé desaparece pelo ouvir a palavra do pregador, pois o pregador declara que Paulo era doente e Deus não o queria ouvir apesar de ele orar 3 vezes, e, portanto, é possível que não seja a vontade de Deus nos curar. Tais argumentos nos levam a abandonar todas as promessas definidas de Deus para curar todos que pedem, promessas que são baseadas na palavra de Deus e nos são dadas para produzir fé. Tais argumentos nos obrigam cada vez a procurar revelações especiais do Espírito de Deus para determinar se é ou não a vontade de Deus nos curar. Se fosse assim, essa fé não viria pela palavra de Deus somente, como Paulo ensina, mas essa fé viria por oração, rogando até recebermos uma revelação especial de ser a vontade de Deus. Como isso é ilógico?
Não é estranho que aqueles que pregam que Paulo era doente, em vez de orarem e pedirem a Deus que os curem, como afirmam que Paulo fez, recorrem ao médico, que eles creem serem mais habilitados para libertá-los do espinho de enfermidade, se Deus quer ou se não quer que seja retirado. Não é estranho que pregadores que pregam que o espinho de Paulo era uma enfermidade recomendem que seu povo se submeta a operações e tratamentos médicos para ser restaurado, em vez de orar a Deus pedindo que revele se é sua vontade ou não, como ensina que Deus revelou a Paulo. Para serem consistentes, devem recomendar que seu povo se glorie nas suas enfermidades, como ensinam que Paulo fez, em vez de se esforçar para ficar livre do espinho. 8. É claro que Paulo não ficou incapacitado por seu espinho na carne de desempenhar seu ministério porque podia testificar. Trabalhei muito mais do que todos eles. 1 Coríntios 15:10. Não é razoável dizer que um homem enfermo podia trabalhar muito mais do que todos os demais pregadores de boa saúde. Isto não é certamente a verdade hoje. O pregador que diz que sua enfermidade é o espinho na carne de Paulo geralmente fica incapacitado. Seu auxiliar desempenha uma grande parte de seu ministério, enquanto ele mesmo passa uma grande parte do tempo em repouso para recuperar a saúde. Paulo, que por certo cumpria o que pregou, ensina-nos a ficar preparados para toda a boa obra. 2 Timóteo 2:21, a ficarmos plenamente preparados para toda a boa obra. 2 Timóteo 3:17, zelosos de boas obras. Tito 2:14, preparados para toda a boa obra. Tito 3:1, que aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade. Hebreus 13:21, e que abundeis em toda a boa obra. 2 Coríntios 9:8. É claro que uma pessoa enferma não pode fazer todas essas coisas. 9. Se a declaração, a minha graça te basta, quisesse dizer que Deus estava informando a Paulo que devia permanecer enfermo, como muitos ensinam atualmente, seria o único caso em toda a Bíblia de Deus querer uma pessoa doente para lhe dar graça pela enfermidade. Em parte nenhuma das Escrituras se ensina que Deus dá graça ao corpo físico. A própria palavra graça mostra que é o homem interior que precisa de auxílio, pois a graça de Deus é transmitida somente ao homem interior, que Paulo diz, neste caso, renova-se de dia em dia. A graça de Deus é para o homem espiritual, mas a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11, 10. O espinho de Paulo não impediu que ele acabasse sua carreira, mas muitos, ensinando que esse espinho era uma enfermidade e crendo que suas enfermidades são como o espinho de Paulo, ficam aposentados no meio da sua vida e de seu ministério. 11. O ministério de Paulo abundava constantemente em milagres, curas, sinais e maravilhas em todo o lugar onde ministrava. Como é estranho que tantos pregadores nos ensinem que o espinho de Paulo era logo o que Paulo não disse que era, e então empregam seu argumento ou suposição contra o próprio ministério em que Paulo abundava, milagres e curas. 12. A pregação de Paulo sempre produziu fé entre os ouvintes para serem curados, e milagres de curas eram comuns em todo o seu ministério. Mas os pregadores que pregam que Paulo sofria de uma enfermidade que Deus não queria curar, quase nunca produzem fé para a cura dos enfermos, como se vê pelo fato que milagres estão quase, se não inteiramente, ausentes de suas igrejas. Muitos nos dizem mesmo que já se passaram os tempos dos milagres. 13. Paulo disse, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Atos 20:20. Aqueles que deixam de pregar as bênçãos e as provisões da cura, certamente retêm uma bênção que é muito útil aos enfermos. 14. Paulo disse, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Romanos 15, 18 e 19. Desde que a cura é definitivamente uma parte do Evangelho, aqueles que não a pregam não pregam todo o Evangelho, como Paulo o fez. E aqueles que não pregam a parte do Evangelho que trata da cura,
não pregam para a obediência pelo poder dos sinais e prodígios. Ao mesmo passo, aqueles que pregam também a parte que trata da cura, levam muitos milhares para a obediência, por meio de sinais e prodígios, mesmo como Paulo o fez. 15. Não é estranho que muitos pregadores, quando querem pregar sobre a cura, escolhem o texto sobre o espinho de Paulo. Em vez de ensinar que o espinho era um mensageiro de Satanás, ensinam que era uma enfermidade, olhos doentes, etc. Apesar de Paulo dizer que foi para o esbofetear, dizem que foi para o manter doente. Apesar de Paulo orar até Deus o informar acerca do espinho e lhe esclarecer a razão, eles recorrem ao hospital para retirar o seu espinho. Apesar de Paulo dizer que lhe foi dado por causa das excelências das revelações, estes pregadores, sem qualquer revelação, não mostram qualquer desejo de saber por que tem seu espinho, enquanto o médico o pode retirar com êxito. Apesar de Paulo pregar com sinais, milagres e maravilhas, ganhando multidões para Cristo, eles não têm sinais, maravilhas nem milagres e ganham muito poucos para Cristo. Não obstante Paulo pregar todo o Evangelho de Cristo, provando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, estes pregadores pregam somente uma parte do Evangelho, evitando a parte da palavra de Deus, escrita para produzir fé, para ser curado. Desde que a fé é crer que Deus vai fazer o que prometeu fazer, ou desde que a fé é esperar que Deus vai cumprir a sua promessa, como podem os doentes receber fé para serem curados, quando o pregador evita a parte da palavra de Deus que trata das promessas de Deus para curar? Se o povo nunca ouve falar nas promessas de Deus para curar, nunca pode receber fé para Deus cumprir sua promessa e o curar. Não é estranho, eu repito, como um pregador pode pôr de lado toda a Bíblia, quando trata do assunto da cura, desprezando o seguinte: a. O nome redentor da aliança de Deus, Jeová Rafa, o Senhor que te sara. B. A aliança de Deus sobre a cura. C. O ensinamento e as promessas da cura no Velho Testamento. D. O exemplo da cura através da história do Velho Testamento. E as palavras, o ensinamento, os mandamentos, as promessas e as curas do ministério de Cristo, pelos quais ele revelou a vontade de Deus acerca de nossos corpos. F. Os dons de cura, fé e milagres colocados na Igreja pelo Espírito. G. A ordenança da Igreja de ungir com óleo alguém que esteja doente. H. O fato de Cristo levar por nós tanto nossas enfermidades como nossos pecados. O fato de Cristo, quando aqui na terra curar todos os que o tocavam, junto com o fato que Jesus Cristo é o mesmo hoje. J. O fato que muitos milhares de pessoas têm sido curadas pelo poder de Deus desde os dias dos apóstolos, e que muitos milhares mais estão sendo curados de toda a sorte de doenças incuráveis, em quase todos os países do mundo, mesmo na época em que vivemos. Repito, não é estranho que alguns pregadores ponham de lado tudo isso, e quando pregam sobre a cura, escolham como texto a Escritura acerca do espinho de Paulo, que os eruditos confessam que não podem provar ter qualquer referência nem à enfermidade nem à cura. Capítulo 38 Sete Nomes Redentores. Dr. Scofield diz na Scofield Bible, na nota ao pé das páginas 6 e 7, que o nome Jeová é claramente o nome redentor da divindade, e quer dizer, aquele que existe por si e se revela a si mesmo. Ele diz, estes 7 nomes redentores indicam a revelação contínua e crescente de si mesmo. Então acrescenta, na sua relação redentora para com os homens, Jeová tem 7 nomes compostos que o revelam, preenchendo todas as necessidades dos homens desde seu estado perdido até o fim. Esses nomes revelam a relação redentora de Deus para conosco. Eles apontam o Calvário, onde fomos redimidos, e a bênção que cada nome revela deve ser suprida pela expiação. Isso as Escrituras ensinam claramente. São os seguintes os 7 nomes redentores. Jeová Sama, o Senhor está lá, isto é, Ele está presente, Ezequiel 48:35, revelando-nos o privilégio redentor de gozar a presença daquele que diz, eis que estou convosco todos os dias,
Esta bênção é suprida pela expiação, pelo fato que, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Jeová Shalom. O Senhor nossa paz. João 14, 27. Revelando-nos o privilégio redentor de termos a sua paz. Assim Jesus diz: a minha paz vos dou. Esta bênção está na expiação, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quando ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Jeová, o Senhor é o meu pastor. Salmos 23:1. Jesus tornou-se nosso pastor, dando sua vida pelas ovelhas. Portanto, este privilégio é um privilégio redentor, suprido pela expiação. Jeová Jiré, o Senhor provera uma oferta. Gênesis 22:14. E Cristo era a oferta provida por nossa redenção completa. Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, ou vencedor, ou capitão. Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Foi quando Cristo, pela cruz, triunfou sobre os principados e poderes que nos proveu, pela expiação, o privilégio redentor de dizermos: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Jesus tornou-se nossa justiça, levando nossos pecados na cruz. Portanto, nosso privilégio redentor de recebermos o dom da justiça é uma bênção da expiação. Jeová Rafa, eu sou o Senhor teu médico, ou eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Este nome é dado para revelar nosso privilégio redentor de ser curado. Esse privilégio é suprido pela expiação, pois Isaías, no capítulo da redenção, declara: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Reservei este nome, Jeová Rafa, para o último. A primeira aliança que Deus fez, depois da passagem do Mar Vermelho, que era distintamente típica de nossa redenção, era a aliança da cura, e foi nessa ocasião que se revelou a si mesmo como nosso médico, pelo primeiro nome redentor da aliança, Jeová Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Isso não é somente uma promessa, é um estatuto e uma ordenança. E assim como nessa ordenança antiga, temos no Minus Initial, mandamento de Tiago, capítulo 5, versículo 14, uma ordenança de cura no nome de Cristo, tão sagrada e obrigatória a toda a Igreja hoje, como a ordenança da ceia do Senhor e do batismo dos crentes. Desde que Jeová Rafa é um dos nomes redentores de Deus, selando a aliança da cura, Cristo, na sua exaltação, não podia mais abandonar seu privilégio de curar do que seus outros privilégios revelados nos seus outros 6 nomes redentores. Qual é a bênção, revelada nos seus nomes redentores, que foi retirada desta melhor dispensação? Isaías inicia o capítulo da redenção com a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E a pregação continua, que ele levou nossos pecados e nossas enfermidades. A resposta à pergunta é: somente os que ouviram a pregação podiam crer, porque a fé vem pelo ouvir. Desde que Jesus morreu para libertar os homens, vale a pena certamente declará-lo. Nos versículos 4 e 5 do capítulo da redenção, vê-se Jesus sofrendo por nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossa paz e nossa cura, pois, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Teríamos de fazer citações erradas para nos excluir a nós mesmos de qualquer uma dessas bênçãos. Então, ao ler a interpretação que Mateus dá de Isaías 53 e ouvi-lo dizer que Jesus curou todos os que estavam enfermos para cumprir a profecia de Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Mateus capítulo 8, versículo 17, teríamos de fazer citação errada da Escritura outra vez para nos excluir da bênção redentora da cura para nossos corpos. Se Cristo, como algumas pessoas pensam, não quer curar tão universalmente durante sua exaltação como durante sua humilhação, então ele teria de ser infiel à sua promessa em João capítulo 14,
versículos 12 e 13. E não seria Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Desde que a promessa da cura, feita a alguém doente, Tiago capítulo 5, versículo 14, é igualmente tão universal em esfera de ação quanto todo aquele em pecado, João capítulo 3, versículo 16. E desde que Jesus Cristo, na sua morte sacrificial, levou nossas enfermidades, Mateus capítulo 8, versículo 17, justamente da mesma maneira que levou nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Então o fato fica decidido pelas Escrituras que os enfermos têm o mesmo direito à cura do corpo como os pecadores têm à cura da alma. Se o corpo não fosse incluído na redenção, como poderia haver ressurreição? Como pode o corruptível se revestir da incorruptibilidade ou o mortal se revestir da imortalidade? Se não fôssemos redimidos da enfermidade, não seríamos sujeitos à doença no céu, se fosse possível ressurgir sem a redenção. Se o destino futuro dos homens há de ser físico e espiritual, podemos esperar também uma redenção do corpo e do espírito, como disse o Dr. R. A. Torrey no seu livro sobre a cura divina. Justamente como adquirimos as primícias de nossa salvação espiritual na vida atual, assim adquirimos as primícias da nossa salvação física na vida atual. O Evangelho de Cristo tem salvação tanto para o corpo como para a alma. A morte expiatória de Jesus Cristo adquiriu para nós não somente a cura do físico, mas também a ressurreição, aperfeiçoamento e a glorificação de nossos corpos.